disse-me: estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Eis que cedo venho. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. O Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Amigos ouvintes, pelo que se passa neste mundo que estamos vivendo, dando uma rápida olhada em como vai o coração da humanidade, como caminha o ser humano nesses últimos dias, nós vamos concluindo que não demorará mais muito tempo para Cristo voltar, pois a Bíblia, ela já nos advertiu antes sobre como estaria o cenário mundial, como que estariam os homens sobre a face dessa terra naqueles dias que antecederiam o retorno de Jesus Cristo. Uma das coisas que o Senhor Jesus disse foi: porventura encontrará o Filho do Homem fé na terra quando ele regressar? Um dos grandes sinais do retorno eminente de Cristo a essa terra para levar o seu povo embora deste lugar por um espaço de tempo até que ele seja totalmente purificado, é o declive acentuado na fé, é a frieza espiritual do povo chamado povo de Deus. Apocalipse 3, verso 15 ao 18, a Bíblia disse: oxalá foras quente ou frio, mas porque és morno, vomitar-te-ei da minha boca. Quer dizer, rejeição. Essa é a condição dos homens, do tempo, da era que nós estamos vivendo. Uma era que o seu amor para com Deus tem esfriado. Uma era em que a sua fé tem sido uma fé morna. Este é um dos grandes sinais da volta de Jesus Cristo. Então nós podemos dizer que pelo que se passa na religião, não só na religião, mas neste mundo político, observe para você ver como está o mundo político. E a Bíblia, ela é enfática em dizer que o Deus dessa era maligna cegou o entendimento dos incrédulos. A Bíblia diz que o mundo jaz no diabo, no maligno. Nós sabemos que quem está governando o mundo hoje não é o Senhor Jesus Cristo, é o maligno. O Senhor Jesus Cristo, ele tem reinado e governado na vida daqueles que têm nascido de novo. Tem reinado, tem governado a vida daqueles que trilharam aqueles 3 degraus, as 3 etapas da graça. O que é isso, pregador? Arrepender dos seus pecados é o primeiro passo. E então, sendo batizado nas águas em nome de Jesus Cristo, depois santificado pelo sangue da aliança, o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. E depois, então, vem o Espírito de Deus habitar dentro daquele crente, casa lavada, justificada, santificada, vem Deus habitar dentro dele. Quer dizer, Deus governa, não aqueles que se rotulam como
cristãos, aqueles que são religiosos. Mas Deus governará a vida daqueles que, na verdade, têm nascido de novo. Jesus disse isso a Nicodemos: necessário vos é nascer de novo. E Jesus disse que aquele que não nascer de novo da água e do Espírito, de forma alguma, de maneira alguma, poderá ele ver o reino dos céus, o reino de Deus. Então nós vamos constatando que, pelo que se passa no mundo religioso, essa degradação moral, essa frieza espiritual, esse distanciamento até mesmo das igrejas, dos próprios chamados discípulos e seguidores de Jesus, o distanciamento dos tais da palavra, a sua falta de compromisso para com a palavra daqueles que são chamados cristãos, uma grande seta indicativa de que Cristo realmente está voltando. O descompromisso daqueles chamados cristãos, as trevas espirituais que têm pairado sobre a humanidade, o grande abismo moral, político, social que está vivendo a nossa geração, a geração do nosso tempo. Isso tudo vai indicando o quanto o casamento e divórcio, as famílias já acomodaram e até aceitaram a destruição com tanta conformidade. Isso tudo vai nos dizendo que não restará muito tempo mais para Cristo voltar. Não demorará muito para aqueles que o aguardam, que o esperam, aqueles que creem em sua vinda, que um dia ele voltará a essa terra para poder assumir o governo deste mundo que ele criou. São João, capítulo 1, a Bíblia diz que sem ele não haveria absolutamente nada. Tudo foi criado por ele, porque para ele e por ele são todas as coisas, diz a Bíblia Sagrada. Não demorará muito tempo mais para nós, aqueles que têm sido justificados pela fé, aqueles que reconheceram, deixaram o Espírito Santo guiá-los ao arrependimento, conscientizá-los que só há salvação, perdão, esperança, só há solução em Jesus Cristo. Nenhum homem poderá resolver o problema desta nação, nenhum homem poderá resolver o problema da igreja. A Bíblia diz: quem do imundo tirará o puro? Ninguém poderá resolver o problema da humanidade. Mas Cristo pode. E aqueles que têm admitido que Cristo pode resolver o problema da sua alma, o problema do pecado, porque a Bíblia diz em João 1:29, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não demorará muito tempo mais para nós que temos aceitado a Ele como o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Para nós, para aqueles que o têm aceitado como o sacrifício perfeito que nos lava, que nos inocenta perante o Pai. Não demorará muito tempo para nós que o aceitamos como dono dessa propriedade, o dono dessa casa, desta vida, deste corpo. Nós que o temos aceitado, assentado aí dentro dessa torre de controle chamada coração, chamada alma. Não demorará muito tempo para ouvirmos os acordes celestiais, o som da esperança, o som da nossa transformação, para escutarmos do Senhor: vinde a mim, benditos de meu Pai, entra no gozo do seu Senhor. Há um grupo de pessoas na terra que um dia destes ouvirá isto: vinde a mim, benditos de meu Pai, entra no gozo do teu Senhor. Mas há um outro grupo sobre a terra que escutará: apartai-vos de mim, malditos, para o juízo, para o fogo eterno, porque não vos conheço. Vocês não tiveram compromisso, não aceitaram o meu sacrifício, simplesmente usurparam do meu nome e das bênçãos redentoras, mas não tiveram nenhum comprometimento de salvação comigo e minha palavra. Há um grupo que ouvirá: apartai-vos de mim,
Mas há outro grupo que são os justificados pela fé, os que se arrependeram dos seus pecados e pediram seu batismo em nome de Jesus Cristo e aceitaram a Cristo como o único e verdadeiro Deus, como o único caminho, a única verdade, a única opção para poder viver, se salvar dos juízos vindouros. Há um grupo que ouvirá: entra no gozo do seu Senhor, entra no reino que está preparado para vós. Há um grupo que verá aquela doce carruagem vir lhes buscar. Doce carruagem chamada dentro da Bíblia Sagrada de arrebatamento, chamada dentro da Bíblia Sagrada de transformação. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo de número 16. A Bíblia Sagrada diz que o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus. Aqueles que dormiram em Cristo, ou seja, aqueles que aceitaram o sangue de Jesus Cristo, lhes lavando e lhe purificando, suportaram, perseveraram até o fim, e mesmo que voltaram à sepultura, desceram à sepultura cheios do Espírito de Deus em sua alma, independente do que os tirou dessa dimensão, mas eles voltaram ao pó de maneira honrável, vivendo para Deus, confessando a Deus em suas vidas. E a Bíblia Sagrada disse que estes verão a doce carruagem vir. Estes é como disse Paulo em 1 Tessalonicenses 4,16, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós quem? Nós que fomos batizados em nome de Jesus Cristo. Nós quem? Nós que não estacionamos, mas continuamos crescendo na fé e nos lavamos no sangue do Cordeiro. Depois da ressurreição dos mortos, nós, os que receberam o batismo do Espírito Santo, Deus morando em sua alma, nós que não nos conformamos com este século presente, com este mundo tão obscurecido pelo pecado, tão distante de Deus. Depois nós que andamos na contramão desse sistema mundano, sistema corrompido, como está corrompido o homem e todas as suas ordens sociais e religiosas, até as suas raízes. E a Bíblia diz que depois nós os verdadeiros discípulos, as verdadeiras testemunhas, nós que reconhecemos que somos pecadores e fomos sepultados nas águas em nome de Jesus Cristo, nós que santificamos o nosso corpo, nossa alma e o nosso espírito, nós que fomos cheios do Espírito Santo, para não vivermos em conformidade com o mundo, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Isto é o que nós chamamos de doce carruagem. Isto é o que nós chamamos de rapto da igreja. Isto é o que nós chamamos de arrebatamento. Isto é o que nós chamamos de aquele dia e hora que ninguém sabe. Isto é o que nós chamamos de o ponto mais alto do Evangelho. Se preparar para aquele momento supremo, para a vinda do Senhor. Se preparar não para apenas viver nessa terra, ser um grande empresário, um grande empreendedor, mas se preparar para encontrar com Deus. Se para encontrar com uma autoridade política, você não vai com qualquer roupa, de qualquer maneira, que dirá para encontrar com Deus. Não podemos ir encontrar com Deus com qualquer tipo de vida, qualquer tipo de natureza, qualquer tipo de espírito. É necessário uma metamorfose, uma transformação. E a Bíblia diz que ele virá. E pelo que estamos percebendo, não restará muito tempo para ele voltar, para aquela doce carruagem vir buscar os genuínos e verdadeiros cristãos para atravessarem além do Jordão, além dos problemas, além do sofrimento, além das águas lamacentas.
para atravessar além do tempo. Há uma dimensão além do tempo, e a cortina sempre está se abrindo para alguém. Quando o homem volta ao pó, é a cortina do tempo para a eternidade que está abrindo. E aí você precisa estar bem com Deus, porque da maneira que você morre aqui, você terá que depor diante de Deus no grande juízo final. Se tu morreres como um mentiroso terá que responder diante de Deus. Se tu partires como um enganador, um usurpador, é desta maneira que terá que encarar o juízo final. Porque a morte não muda as pessoas, sua natureza apenas a muda de lugar. Para que você venha ter a natureza mudada, você tem que aceitar Cristo, o Espírito Santo te convencer, reinar, dominar, ser entronizado na tua vida. Hoje, após a morte, não há mais nada que se possa fazer. Não há campanha, orações, votos, não há purgatório, não há missa de sétimo dia. Morreu, acabou. É hoje, tudo se resolve hoje. O tempo, a hora que temos é esta. Faça o melhor agora, para que quando aquela carruagem chegar, ela realmente seja uma carruagem doce, não amarga, de vida e não de morte. Uma carruagem que esteja reluzindo em glória e não repleta de trevas, de tormentos. Muitos verão a doce carruagem vir lhes buscar, para atravessarem para além do Jordão, para além do tempo, e ali então em paz esperar. Esperar o quê, pregador? Esperar essa terra ser purificada, porque Deus prometeu que limpará a eira. Ele é quem disse que Ele aplanará esses lugares altos, Ele aterrará os vales. A Bíblia diz que Ele arrancará toda a planta que o Pai Celestial não plantou. A maldade não foi o Pai Celestial que plantou. A mentira não foi o Pai Celestial que plantou. A corrupção não foi o Pai Celestial que plantou. O ódio, e mesmo o ódio religioso, não foi o Pai Celestial que plantou. E tudo será arrancado. É o que a Bíblia diz, que o Pai purificará essa terra. A Escritura, ela já nos disse no livro de Malaquias, no seu capítulo 4, verso 1, eis que o dia do Senhor vem ardendo como um forno, e todos os soberbos e os que cometem impiedades serão abrasados, diz o Senhor dos Exércitos, de maneira que não lhes restará raiz e nem ramo. Foi assim que terminou o Antigo Testamento, prometendo uma purificação da terra com fogo. Nada melhor do que fogo para poder purificar, estipar, eliminar bactérias, poluentes. Foi assim que terminou o último livro do Velho Testamento, nos dando uma profecia que diz que o mundo seria totalmente purificado, totalmente queimado, o mundo e todos aqueles que estão parafusados, agarrados, apegados às coisas deste mundo. Por isso que João, o apóstolo do amor, disse: não ameis o mundo e nem as coisas que há nele, porque aqueles que amam o mundo, o amor do Pai não está nele. O mundo será purificado, mas enquanto o mundo estiver sendo purificado, do outro lado do rio lamacento, do outro lado do tempo, longe das cinzas, longe das ruínas, longe das bombas, longe dos vulcões que entrarão em erupção, longe dos terremotos, longe do caos tal qual nunca houve na terra, como diz a Bíblia, um povo estará seguro e guardado. Um povo terá sido transladado, como Enoque foi transladado para uma outra dimensão, onde não há pecado, onde não há corrupção, onde não há guerras, onde não há doença, onde não há lágrimas. Como diz a Bíblia em Apocalipse capítulo 22, versículo 3, e ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono, diz a Bíblia, de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. E verá o seu rosto, e na sua testa estará o seu nome. Há um lugar preparado
que São João, no capítulo 21 de Apocalipse, ele o viu em visão, e eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Há algumas coisas de Deus para serem feitas ainda nesta terra. Há uma purificação prometida para essa terra, mas uma purificação que o homem não poderá fazer, partidos políticos não poderão fazer. Por mais bem intencionado que seja um homem, por mais justo que seja, ele não conseguirá levar o homem a uma purificação, não conseguirá conscientizá-lo a ser justo, honesto, puro, santo. Isso é trabalho de Deus, só Deus pode fazer. E quando Ele estiver fazendo isto, a terra estará sendo queimada, o mundo estará sendo palco de grande tribulação, mas há um povo que estará guardado. Mateus capítulo 5, a Bíblia diz: bem-aventurados são os mansos de coração, pois eles herdarão a terra. Essa terra estará sendo purificado, e aquela gente que o Cordeiro habitou nelas, e os mansos e puros de coração, que o Cordeiro colocou neles o seu espírito e a sua natureza. Enquanto essa terra estiver sendo purificada, eles estarão em um alto retiro, eles estarão no esconderijo do Altíssimo, eles estarão livres de toda a maldição e todo juízo que visitará essa terra. Mas depois de tudo purificado, a Bíblia diz que eles voltarão e herdarão a terra, e a terra será restaurada. Agora sim será um mundo, um Éden totalmente restaurado. E os cristãos verdadeiros, eu digo os cristãos verdadeiros, que não têm servido a Deus só por causa de bens materiais, passageiros. Os cristãos verdadeiros herdarão este mundo que hoje é usurpado, que hoje está completamente apodrecido até as suas raízes, contaminados pelo pecado, pela maldade. Os cristãos que hoje são ridicularizados e alguns até perseguidos pela sua maneira honesta de ser, de viver, e a sua coragem de defender o Evangelho, pregar a palavra em todo o tempo, em todos os lugares, cumprindo o que Jesus disse, e de pregar o Evangelho em todas as nações. Estes cristãos que hoje são ridicularizados, eles terão esta recompensa: herdar uma terra limpa, que não vai ser governada por uma sigla partidária, herdar uma terra purificada, que não vai ter um presidente ou um rei mortal, mas um rei justo e piedoso, que é Cristo, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o único que é digno de toda honra, toda glória e toda adoração. Eles herdarão uma terra sem malícia, uma terra sem maldade. Herdaremos uma terra, mas uma terra onde a serpente, com a sua natureza maligna, terá sido desarraigada, aonde o joio terá sido queimado, estipado, tirado. Não somos nós que faremos isso. O reino de Deus não será conquistado à violência, na força do braço, da arma, o que quer que seja. O reino de Deus, Deus introduzirá o seu reino nessa terra. Ele mesmo fará tudo acontecer através daquela aguda espada que ele traz em sua boca no livro de Apocalipse capítulo 19, e com aquela espada que é a sua palavra, ele põe tudo no lugar, porque a sua palavra tem poder, e os cristãos herdarão essa terra. Ó doce carruagem, ó dia glorioso para aqueles que estão se preparando para aquele dia. Estamos te esperando. Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem logo, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem buscar o teu povo que hoje padece nessa terra, que hoje não é compreendido pela sua maneira de viver, de crer, pela sua maneira de pregar o Evangelho, de anunciar o que está dentro dessa Bíblia Sagrada. Estes são os cristãos, estão realmente aguardando o reino de Jesus Cristo, aguardando a sua segunda vinda,
Há um povo que não pertence a este reino, que mata-se por dinheiro. Há um povo que não pertence a este reino, onde milhares são vítimas para satisfazer espíritos maníacos, psicopatas, homens loucos, como diz a Bíblia, endemoniados. Há um povo que não faz parte deste mundo, que estão se embebedando, se drogando. Há um povo que não faz parte deste mundo, que perdeu o senso da moral, do pudor, do respeito e da santidade. Há um povo que não faz parte deste mundo, aonde os homens esqueceram que são feituras de Deus e deveriam andar à sua semelhança de fato, deveriam comportar como se fosse imagem e semelhança de Deus de fato, mas parece que se esqueceram de tudo isso. Seguem se rebaixando ao ponto de homens e mulheres que deveriam estar servindo a Deus, louvando-o. Eles descem ao mais profundo do lamaçal do pecado e nem sequer têm sentimentos de arrependimento, de constrangimento, e defende aquilo como um estilo de vida, como direito. Eu tenho direito de pecar, direito de blasfemar contra Deus, direito de querer ir para a perdição vindoura, direito de asfixiar a tua própria alma. Há uma alma dentro de ti, entrega ela para Deus, não deixe ela morrer. Eu estou te convidando nesse programa de hoje para vir fazer parte de um povo, de um remanescente que não pertence a este velho Egito, a essa poluída Sodoma, a vir fazer parte de um povo pequeno, humilde, zeloso de boas obras, que estão clamando dioturnamente: vem, Senhor Jesus, vem, doce carruagem, vem assumir o governo deste mundo. A terra está gemendo, chorando, a natureza gemendo e chorando, e os que têm as primícias do Espírito também estão gemendo e chorando. Há um clamor no coração dos filhos de Deus para a vinda do Senhor, porque quando Ele vier, não mais pranto, quando Ele vier, não mais dor, quando Ele vier, não mais decepções. Queres tu fazer parte do reino de Deus? Atos 2:38, arrependei-vos, pois, cada um de vós, e sede batizados em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Amém, Senhor.